Bom, hoje eu já vou começar com frases fortes aqui. Pra mim, Christian Petzold e Paula Beer é das coisas mais apaixonantes que a gente tem no cinema. Petzold aí é um dos meus diretores favoritos em atuação hoje, e esse filme aqui, possivelmente, o meu favorito de 2023. Um escritor alemão viaja com seu amigo para uma casa de veraneio para finalizar seu próximo livro. Enquanto luta para escrever as últimas linhas e se dar bem com os visitantes, a floresta nas imediações começa a pegar fogo. Que momento intenso do cinema, hein, Nathan? A gente acabou de se emocionar, de chorar com Past Lives, e agora vem esse filme aí, que eu já dou aí um spoiler que foi arrebatador. Bom, você acabou de dizer que o Christian Petzold é um dos seus diretores favoritos. Eu queria que você me contasse o porquê disso. Me conta um pouquinho mais desse diretor aí que você tanto gosta. Pois é, Éder, eu conheci Petzold com esse filme que tá aqui do meu lado, foi Paixão à Primeira Vista, nosso filme favorito daquele ano, a gente tem crítica aqui no canal inclusive dele. É um diretor aí que tem uma linguagem de um cinema mais clássico, mas que consegue com pequenas variações desconstruir muito do que a gente que já viu essas referências dele esperaria para esses filmes novos dele. É um diretor aí que, pelo menos informalmente, tem algumas trilogias na carreira, Trilogia dos Fantasmas, a Trilogia dos Amores em Tempos Opressivos, e é o que parece agora uma trilogia em torno de elementos. Primeiro com água, em Undine, e agora com fogo, em A Fire. E pra mim, como eu disse ali na aberturinha, das coisas que eu acho mais apaixonante no cinema dele é como ele olha para as protagonistas femininas dele, né? As mulheres ali que muitas vezes são foco de paixão de outros homens, mas que também tem muita independência e personalidade. Como a câmera se demora muitas vezes nelas, tem enquadramentos meio poéticos com alguma coisa cortando o quadro, uma porta, uma janela, e elas estão olhando para um fundo. Enfim, a Paula Beer em específico, ela tem esse magnetismo sensual que é muito forte em todos esses filmes. Feito esse preâmbulo sobre Petzold, acho que a gente pode entrar aqui no filme, né? A Fire é esse filme que tem esse protagonista que tá num sufoco para criar coisas, e acho que não é à toa a relação que ele faz ali com as imagens de fogo, com a ideia de fogo. É um personagem que não tem a simpatia de nenhuma das pessoas com quem ele convive, seja ali o amigo dele, a femme fatale, o editor do livro dele. É um personagem que a cada nova recusa se torna mais rabugento ainda. Essas recusas vêm tanto de um ponto de vista profissional, né, dele não se sentir competente, não se sentir criativo o suficiente no que ele está ali escrevendo, mas que também tem uma tensão sexual que é muito óbvia ali na protagonista, como eu disse, na Paula Beer, mas também em todos esses outros homens ali que giram em torno dele. Não sei o que o Éder acha disso, mas para mim existe uma bissexualidade ali nas entrelinhas, desde ali o momento em que ele se estapeia com um amigo na floresta, eles ficam naquela situação ali meio desconfortável, se encarando, até esses corpos todos desnudos dos homens que a gente vê ali andando na frente dele, que ele só admira a distância, ele sempre de camisa, que se intensifica ainda mais quando um novo personagem entra ali no círculo social deles, né? Esse salva-vidas que tem um corpo atlético, que ele é super descolado, galanteador. Pra mim é quase como se fosse uma versão premium ali do protagonista. Pra mim, apesar das diferenças óbvias, parece existir ali uma semelhança física entre os dois, e pra mim acho que isso não é à toa aqui também no filme. Então esse fogo que existe ali dentro dele é tanto uma queimação ali de um mal-estar que deixa ele à beira dos nervos, mas também esse fogo não consumado do desejo por todas as pessoas que estão ali à volta dele. Até uma coisa que eu acho muito intrigante, né, nos filmes do Petzold, né, é que a gente tem muita dificuldade, e eu acho isso maravilhoso, de destinar o filme a um determinado gênero, né? Porque, enfim, a gente tem essa mania de colocar os filmes em caixinhas. É um filme de terror, de fantasia, é um filme de comédia, é um filme de drama, né? E aqui eu acho que esse filme, ele é tudo um pouco, assim. Tem momentos que ele é de comédia, que ele tem algumas situações engraçadas, ali em que os personagens caem. Em outros momentos é um filme que ele tem aquela troca de olhares e você vê que o personagem está se declarando para outro, e é um filme mais de romance. Em outros momentos ele é um filme bastante trágico. E também ele pode ser um filme quase que fantasioso e surrealista. Por que eu digo isso? A forma como eles se relacionam, alguns diálogos que parecem que não fazem muito ali sentido, ou em algumas cenas bastante abruptas, onde a personagem sai e ela vê as cinzas caindo. Então, assim, eu acho que esse filme ele consegue abraçar muitos desses gêneros. Eu acho que isso que é uma das coisas que mais me chama a atenção. E uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção também, que eu concordo super, né? Que quando a gente faz essa brincadeira, né? Que esse personagem, que de fato esse escritor, ele tem vários bloqueios, né? Você vê que é um personagem que dificilmente a gente vê ele sem camiseta, e na contramão a gente vê todos os outros personagens muito livres, né? Ele se sente ali muito preso nesse espaço, ele se sente ali, parece que ele está prestes a explodir, porque ele está
ali muito em contradição com o livro dele, ele tá muito indeciso com o que ele quer, ele não sabe muito bem o que ele está sentindo ali pela aquela mulher, o que ele está sentindo quando ele vê esses outros homens sem camiseta. Uma série de sentimentos incubados e ao mesmo tempo a gente vê o fogo dessa floresta se alastrando, se aproximando cada vez mais dele. Então eu acho que essa relação que ele faz com essa floresta pegando fogo, com esse incêndio que se aproxima muito dessas pessoas, não só dele, mas dessas outras pessoas que estão ali ao redor dele, esse fogo que em algum momento também vai afetar as pessoas do convívio dele, essas pessoas também que ele gosta, que vai afetar as relações dele. Então eu gosto muito dessa relação que o diretor faz, né, entre um ambiente externo e as emoções incubadas desse personagem, que ao longo do filme ali a gente vai vendo uma crescente, a gente vai vendo quase esse ponto de explosão desse personagem que esconde tanta coisa. Isso me lembra até um pouco Emma, né? Aquele filme do Pablo Larraín que a gente fez até crítica aqui no canal. Esses filmes, no caso, que em torno do elemento do fogo, que vão inflamando junto com seus protagonistas, né? A partir de vários elementos, né? O sexo, essa impotência, esse desejo de algo melhor. Apesar de se passarem em universos bem próprios, eu acho que esses dois filmes e outros, inclusive, que fazem isso também, conseguem associar muito bem esse elemento a um fator mais subjetivo, sensorial dos personagens. Mas eu queria puxar isso que você falou da fantasia que tem aqui no filme, que eu acho que isso também vem muito dessa relação que a gente tem com o fogo aqui no filme, né? Porque você está falando que o fogo ele vai se aproximando, de fato ele cada vez está mais próximo, mas por grande parte do filme a gente não vê esse fogo. A gente só vê ele sendo anunciado. Desde o começo ali do filme a gente tem um alerta de que as florestas estão queimando nas cidades vizinhas, mas a gente não vê fogo nenhum nos arredores. A gente ouve várias vezes a sirene do que provavelmente deve ser um avião-pipa, mas que a gente no primeiro momento não vê avião nenhum ali passando nos arredores também. Esses personagens vão várias vezes pra praia, né? E o nosso protagonista é bastante branquelo. Tem até uma cena que o amigo fala que ele tem que tomar cuidado para ele não se queimar. E, enfim, apesar de estar dormindo ali no chão, você vê que a pele dele não fica marcada depois, enfim, no final das contas, ele não se queima propriamente no primeiro momento também. A lembrança mais próxima que a gente parece ter de fogo é o vestido da Paula Beer, que está sempre ali com um vermelho bastante chamativo, né? Nesse ambiente ali no meio da natureza que está sempre com verdes e azuis. E aos poucos esse fogo vai cercando de fato os personagens. Primeiro com uma cinza, depois com um avião de fato, depois com chamas que a gente vê ao fundo, animais queimando, né? E aí, exatamente como o Eder disse, né? Esse fogo ele vai aumentando à medida que a gente vê a frustração desse personagem cada vez mais latente. Mas indo para essa discussão subjetiva, eu acho que a gente pode até se perguntar onde está esse fogo dentro do protagonista, né? Porque apesar da gente entender que ele está ali no mal-estar, ele ser um personagem bastante babaca ali com os amigos à volta, ele nunca consegue de fato estourar com ninguém que ele tá ali desconfortável. Ele vai gerando mal-estar ali nas pessoas e eventualmente essas outras pessoas estouram com ele. É o caso do amigo, é o caso da Paula Beer. Então você vê que esse homem ele é tão impotente que nem na babaquice dele ele consegue sustentar. A reação dele sempre quando ele passa da linha é chorar por mais atenção e as pessoas vão lá tentar agradar ele um pouquinho. Então você vê que é esse homem impotente queimando por dentro, mas que nunca consegue colocar efetivamente o fogo pra queimar. Eu acho muito legal isso que você falou e eu não tinha pensado muito no vestido vermelho dela. Isso faz muita alusão ao fogo, né? Ela basicamente é a faísca que faz com que as emoções desse cara se aflorem cada vez mais e faça com que ele chegue próximo, né, de incendiar, de explodir. Muito bom, não tinha pensado nisso, mas agora isso pra mim fez todo sentido. E uma outra coisa que me chama muito a atenção nesse filme também é como ele introduz os personagens, né? Você vê que são personagens que são multifacetados, né? Ele não precisa dizer que é um escritor, eu acho que ele vai mostrando ao longo do filme o porquê ele é, né? Através de ações, através dos diálogos, então ele vai conseguindo inserir esses personagens aos poucos e a gente vai descobrindo ao longo do que as coisas vão acontecendo o que aqueles personagens são, igual a moça, né, que, enfim, a gente pensa à primeira vista que ela é uma vendedora de picolé, até mesmo, ele fica bravo, né, quando ela devolve o manuscrito do livro dele, ele fala, só uma vendedora de picolé, não sei o que, depois a gente descobre que ela tem uma tese incrível de doutorado e tudo mais. Então eu gosto muito das não obviedades que ele usa para construir a vida desses personagens. Apesar da gente ter toda essa questão meio surreal, às vezes, né, de uns diálogos que são meio secos demais, ou algumas situações que acontecem do nada, ao mesmo tempo é muito interessante e fica meio que natural a forma como ele vai introduzindo, né, a vida corriqueira daqueles personagens. A gente vai descobrindo aos poucos o que eles são, né, que eles não são uma coisa só.
Eles são várias coisas. Outro ponto também que me chama muito a atenção no filme são as quebras de expectativa, né? Esses personagens, eles acabam agindo de forma, às vezes, um pouco esquisita, né? Porque esse protagonista, ele esconde aquele manuscrito, ele tá sofrendo. E aí, do nada, ele chega pra ela, pra essa moça, né? Que é uma pessoa que ele mal conhece, que ele não entende muito bem ali. Ele sabe que ela vende picolés e ele fala assim, olha, lê meu livro. Ela fala, tá bom, vou ler agora. Ele fala, agora? Vou ler agora. Ela vai lá, senta. Até os outros personagens acham muito estranho. Falam, mas você deu pra ela ler, né? E ele fica, o que foi? O que vocês estão rindo, né? E aí, do nada, ela volta. E aí ele pergunta, o que você achou do livro? Ela fala, uma porcaria, né? Do nada, ela já joga, assim. Sem muita expectativa, sem muito rodeio. Ela simplesmente fala isso, entrega e a cena muda, assim. Eu acho que é uma comédia muito sutil ali que ele coloca no filme e totalmente desarma quem tá assistindo e até mesmo o próprio personagem ali. Acho muito legal isso que você diz do trabalho das personagens, não tá ali muito óbvio, mas pra mim existe um detalhezinho, assim. O único personagem que o tempo inteiro deixa claro pra todo mundo, inclusive pro espectador, o que ele faz é o protagonista. E eu acho que isso parte muito da relação que ele tem com o trabalho, né? Apesar dele estar ali numa lógica criativa, artística, ele é o único que encara aquilo como um ofício 100% burocrático, né? Os demais personagens, né? O amigo, a própria Paula Beer, você vê que eu só falo o nome dela aqui porque é realmente uma relação de paixão aqui, então vocês me perdoem, tá? O resto não tem nome não, é só a Paula Beer. Eles aqui, a gente não sabe muito bem o que eles fazem, a gente vai descobrindo aos poucos, como o Éder disse. Porque a relação deles com o trabalho também é muito mais solta. Eles estão ali flanando, eles estão ali vivendo a vida deles e eventualmente alguma coisa que cruza a vida deles faz sentido também pro trabalho. E aí eles carregam de uma coisa para outra. Eu acho então que a obsessão que esse personagem tem com o trabalho e mencionar o trabalho o tempo inteiro, talvez deixe clara a relação que o Petzold tem quando a gente fala em criação, né? Como é que alguém vai criar alguma coisa baseada na vida se ela não vive, se ela só está preocupada em tornar tudo trabalho. É um protagonista então que é sempre convidado a viver pelos demais, mas que o tempo inteiro se recusa. É um personagem que talvez por isso tenha uma sensibilidade poética menor que os demais, por não ter uma sensibilidade humana em primeiro lugar, né? Você vê que todas as pessoas que tentam ali se aproximar com a arte que eles fazem, um amigo com as fotografias, salva-vidas quando vai contar uma história ali, que não deixa de ser também uma construção narrativa, só que via oral. Paula Beer, quando declama alguns poemas, né? Você vê que a reação desse protagonista é sempre meio narcisista, né? Ele tá mais interessado com o próprio umbigo, é sempre meio insensível quando os outros tentam ali compartilhar alguma sensibilidade artística com ele. Mas enfim, voltando a essa análise do fogo aqui, eu queria, enfim, falar quando o fogo chega, né, aos protagonistas ali. A gente vê que quando parece que o mundo tá ali à beira do abismo para esse protagonista, a gente tá justamente no momento de serenidade, que ele tá ali no mar, quando ele se declama ali pra moça falando que sempre amou ela. E aqui entra um detalhe de spoilers para vocês, então se vocês não tiverem assistido o filme, pule aqui pro tempo indicado. Então, no momento de maior sensibilidade dele, talvez, ele é confrontado com a morte dos amigos, né? No amor, a morte. No momento de maior narcisismo dele, quando ele tá ali todo revoltado que o editor não gostou do livro dele, é o momento que ele tem que demonstrar empatia por outras pessoas que ele não demonstrou o filme todo. A verdade é que, usando essa metáfora do fogo, sempre existiram outros fogos queimando ao redor dele, na vida de cada um desses amigos, mas ele nunca se importou. Ele só se importou com o próprio fogo. E o filme é muito perspicaz em como a gente estava falando aqui, não apresentar muito do que acontece na vida desses outros personagens, porque a gente está tão centrado nos protagonistas, a gente está tão centrado na obsessão dele, que é o único fogo que chama atenção ali pra gente. Então, quando a realidade vem à tona pro protagonista, ela também vem à tona pra gente. A gente percebe que os outros personagens à volta também tinham os seus problemas. A gente só tava ali ofuscado pelo narcisismo do protagonista. Então você vê que é um detalhe muito sutil na construção dos personagens. Construção essa que é bastante clássica, se a gente for ver a trajetória dos coadjuvantes ali, mas que faz todo sentido em por que ela é apresentada dessa forma. E falando em genialidades sutis, é nesse momento do filme que pra mim o Petzold mais brilha, quando a gente tem ali uma inserção de uma voz off por cima, e eu sei que o Éder também quer falar um pouquinho sobre isso, então mande brasa aí antes de eu complementar aqui o que eu queria dizer. Pra mim esse é um dos pontos altos ali do filme, como você mesmo citou, esse personagem, né, ele fala o tempo inteiro do trabalho dele, né, ele deixa de fazer várias coisas porque ele está trabalhando, ele está sofrendo muito para escrever esse livro, ele tem muita dificuldade de falar o que ele sente, de expressar suas emoções. E aí no final ali, quando a gente vê ele numa cena muito impactante, onde ele perde seu amigo, onde ele tá ali do lado da mulher que ele ama também, que tá perdendo ali uma pessoa que era muito importante para ele, a gente ouve um voz off das palavras do próprio livro dele. E ali ele consegue de fato expressar o que ele está sentindo.
Então ele se expressa através das palavras, o que às vezes ele tem tanta dificuldade de expressar ali no cara a cara com as pessoas. Ele consegue expressar sua dor e seus sentimentos através disso. E a gente sabe que o voice-over é um recurso muito, muito difícil de se utilizar no cinema. E muitas vezes é um recurso que às vezes traz uma série de obviedades e ele muitas vezes ele é utilizado para expressar coisas que às vezes não ficaram muito evidentes no filme. Então você vê que ele conseguiu colocar camadas a mais, né? Não só ali através da imagem, mas através daquelas palavras. Então eu acho que a imagem ali, essa cena, ela é muito emblemática e para mim ali, eu cheguei ali naquela parte do filme e pensei, artista, é aqui que eu falei, Petzold é um dos grandes diretores aí da atualidade. Eu acho que ainda existe uma outra coisa aqui no voice-over, né? Porque, querendo ou não, é uma camada artificial que a gente coloca no filme, né? O que a gente chama de não diegético, não está na realidade aqui do filme. Na realidade seria só os personagens estarem falando, mas de repente entra um narrador por cima que começa a contar a história em terceira pessoa. Ou seja, o que a gente tem aqui também é um salto de realidade, né? A gente tá falando desse filme fantástico aqui, não à toa, mas eu acho que nesse momento também do filme, eu paro de confiar em algumas coisas que o protagonista está contando pra gente. Porque se o Edward tá falando assim, a gente tá finalmente ouvindo o que ele está sentindo ali de fato, será que ele só não tá fazendo aquilo ali como uma grande meia-culpa, que na verdade ele está em grande desolação, todos os personagens ali à volta ou morreram ou abandonaram ele porque não aguentavam mais o narcisismo dele. Eles entenderam finalmente a que custo era manter uma amizade desse sentido, né? Ao invés de abraçar os amigos que de fato queriam ela bem, ela estava tentando dar atenção para um cara que só pisava nela. Especialmente porque, né, eu tava falando dessa relação narcisista e de fato o que acontece aqui, né? Ele transforma esse trauma todo numa história centrada nele mais uma vez. A morte dos amigos, que é super traumática ali para Paula Beer, para ele é poesia ali no filme. Você vê que tem até um enquadramento das mãos ali juntas, que você vê, nossa, que bonito. Ele faz uma relação com as pessoas mortas ali no Vesúvio, mas se a gente for parar pra pensar, de fato, pô, que canalha, né? Os amigos dele morreram, a moça sofrendo e ele fazendo poesia em cima disso tudo. Ele tenta ali uma vez mais se pacificar, né? Diante de tanto fogo destruidor, ele vai voltar às fotografias ali do amigo do mar, né? Então a gente volta a esse elemento da água, que seria o contraponto oposto ali ao que a gente teria de toda essa destruição que a gente viu então. E no meio de todas essas fotos, a que mais chama a atenção dele é justamente uma em que a Paula Beer tá de costas. Então você vê que no meio de todo esse sofrimento, ele pensa mais uma vez nesse amor que não foi consumado e que, diferente da galeria de fotos que o amigo fez, que tinha sempre uma foto da pessoa de costas e uma foto da pessoa de frente, é a única que não tem a foto da Paula Beer olhando pra gente. Você vê que no fundo, é o que acontece na vida real. Talvez a Paula Beer tenha só sumido da vida dele depois desse episódio. No final do filme a gente tem uma cena super estranha, né? Quando ele finalmente sai ali do cômodo que ele estava conversando com o editor, que, vale dizer, finalmente abraça ele. Olha só que maravilha. No meio de tudo isso, ele ainda conseguiu a aprovação do cara que o tempo inteiro dizia que ele não tinha chegado lá. Enfim, a gente chega ali no final e a gente vê a Paula Beer entrando, olhando pra ele e dando um sorriso. A gente vê finalmente o que seria a foto que não estava ali na galeria da Paula Beer de frente. Então você vê que no final dessa cena ela olha pra ele como ele sempre desejou. Mas pra mim é isso, né? Essa sequência final ela parece tão descolada da realidade que já era fantástica que a gente tinha ali do filme. E tudo me leva a crer que o que acontece depois desse voice-over não passa de criação da cabeça dele, da criação de um romancista, da criação do que ele gostaria de ter vivido e não viveu. E pra coroar com essa interpretação que eu tô fazendo aqui, o Petzold ainda coloca ali a cerejinha do bolo. Depois que os dois ali estão olhando pro outro, o filme corta, começa os créditos a subir, e aí começa a tocar uma música que tava ali embalando o resto do filme. E qual que é a letra da música? Basicamente, em tradução ele diz: na minha mente, o amor vai nos tornar cegos. Então assim, pra mim, a conclusão é que ele, basicamente, é um grande narcisista iludido. Você tava falando ali atrás que esse personagem ele precisava viver mais pra ter ali bagagem pra contar uma história. No final das contas, ele, com toda a canalice que tinha, ganha uma história de mãos beijadas pra ele reescrever da forma como ele gostaria de ter vivido e ainda assim conseguir transformar tudo aquilo em poesia, tudo aquilo em arte e finalmente concluir o livro como ele queria desde o começo do filme. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, o Petzold ele pega elementos ali que são próprios de um cinema mais clássico, reorganiza eles, coloca em contexto do que esses personagens estão ali vivendo na trajetória deles e consegue fazer uma coisa bastante complexa a partir do simples. Petzold, eu te amo. Paula Beer, tenho nem o que dizer.
É isso. Aguardo os próximos filmes dele aqui, incansavelmente. O meu fogo aqui também, espero que tenha sido emancipado com essa crítica. E espero que vocês possam conhecer mais aí do mundo de Petzold também. E agora chegou aquele momento maravilhoso do nosso vídeo que eu vim te recomendar. É aquele bônus para você que assistiu o vídeo até aqui. E o Nathan vai trazer uma recomendação maravilhosa para vocês. Então, Nathan, diz aí qual é a recomendação de hoje. Bom, meu vim te recomendar aqui de hoje, né? Eu acho que o Twitter, né, agora X, tem uma comunidade cinéfila bastante forte. É uma terra sem lei. E lá a gente tem várias pessoas que compartilham filmes ali em pastas do Drive. Às vezes alguns filmes que são raros, filmes, enfim, de países ali pouco convencionais pra gente assistir. E que às vezes é complicado a gente encontrar eles na internet, em streams, em qualquer, ou mesmo retrospectivas que a gente tem em cinemas nas cidades. E tem um perfil que eu acho muito bacana que chama Acervo do Drive, que ele pega e sobe vários filmes no Drive. Enfim, como eu disse, filmes de várias épocas, de vários países, e que é sempre bom acompanhar porque às vezes surge uma pérola legal ali. Então fica a dica para vocês. Vamos deixar aqui o link do perfil na descrição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem aí se esse filme também mexeu com vocês, como mexeu com a gente. E me conta se ele está entre sua lista aí de melhores filmes do ano, como com certeza está aqui para nós. Muito obrigado, até a próxima, um grande beijo aqui, ó, e tchau!